Catarina Neves abriu os olhos 5 minutos antes de o alarme das 4 da manhã tocar. Já era um hábito, um relógio biológico forjado por anos de pressão e dedicação. Ao seu lado, o seu marido, Miguel Mendes, ainda dormia profundamente. A sua respiração era regular, o seu rosto sereno, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Catarina esboçou um leve sorriso. Melhor deixar o Miguel descansar. Hoje era o seu grande dia, e Catarina tinha se certificado de que nem um único detalhe seria deixado ao acaso. Eram o epítome de um casal de sucesso na casa dos 30, a viver num moderno apartamento no Parque das Nações, em Lisboa, com vista para os arranha-céus que se estendiam para lá da sua janela sobre o Tejo. Ambos trabalhavam na mesma construtora multinacional, a Futuro Urbano, S.A. A sua relação tinha começado há 8 anos como colegas, ambos diretores de equipa. O que começou em intensas reuniões de projeto floresceu num amor que culminou em casamento. Para o mundo exterior, eram a equipa perfeita. Miguel, carismático, eloquente e charmoso, era a cara da empresa. Catarina, reservada, analítica e imensamente meticulosa, era o motor que impulsionava tudo. Catarina levantou-se da cama, movendo-se com o máximo sigilo para não acordar Miguel. Os seus pés tocaram no chão de madeira frio enquanto se dirigia ao seu pequeno espaço de trabalho, contíguo à sala de estar. Sobre a secretária, o seu portátil continuava ligado em modo de suspensão, rodeado de chávenas de café da noite anterior e pilhas de documentos marcados com canetas de várias cores. Este tinha sido o seu campo de batalha nos últimos 3 meses. O projeto Orion, um prestigioso desenvolvimento de um complexo de uso misto, era a obra-prima que definiria o futuro da empresa e, o que era mais importante para Catarina, o de Miguel. Hoje, o Conselho de Administração anunciaria oficialmente a promoção de Miguel a diretor do projeto, um salto monumental que o catapultaria para as altas esferas da direção. Catarina soltou um longo suspiro, uma mistura de alívio e esgotamento extremo. Esticou as costas doridas. Nas últimas 3 noites, mal tinha dormido 4 horas por dia. Tinha aperfeiçoado cada diapositivo da apresentação, verificado cada número das projeções financeiras e até preparado uma lista de possíveis perguntas do Conselho com respostas inteligentes, desenhadas para fazer Miguel brilhar. Miguel era brilhante a apresentar as ideias, mas as ideias, os dados brutos, as estratégias, tudo provinha da mente de Catarina. Ela nunca se importou. Para ela, o sucesso de Miguel era o sucesso de ambos. Amava o seu marido, e a sua felicidade consistia em vê-lo triunfar. Pelo menos era o que sempre dizia a si mesma. Enquanto preparava o primeiro café do dia, os seus pensamentos derivaram para a conversa da noite anterior. Depois de reverem a apresentação pela última vez, Miguel abraçou-a por trás, apoiando o queixo no seu ombro. "Está tudo perfeito, como sempre", sussurrou ele. "Não sei o que faria sem ti." Ela sorriu. "Sair-te-ias lindamente. Só precisas de ter confiança." "Não é isso", disse ele, virando-a para olhar nos olhos. Havia uma sinceridade no seu olhar intenso. "Tu és a minha robôce. Quando anunciarem o meu nome amanhã, quero que te lembres que não é apenas a minha vitória, é a nossa vitória. É um novo começo para nós. Depois disto, tudo será mais fácil, prometo-te." Essa promessa reconfortou-lhe o coração. Fechou o portátil e deixou que ele a guiasse para o quarto. Celebraram antecipadamente com uma intimidade que pareceu uma recompensa por todo o seu trabalho árduo. Mas mesmo nos braços de Miguel, uma pequena parte do seu cérebro analítico não parava de funcionar, a pensar num pequeno detalhe na análise de riscos que talvez devesse verificar novamente de manhã. Agora, no silêncio do amanhecer, Catarina voltou a abrir esse ficheiro de análise de riscos. Os números estavam corretos, tudo batia certo, estava apenas a ser paranoica. Depois, abriu o ficheiro final da apresentação. 45 diapositivos densos, concisos e persuasivos, um design que ela criara de raiz.
Miguel apenas tinha dado algumas opiniões superficiais sobre a paleta de cores e o tipo de letra. Até a narrativa que ele iria apresentar, a potente frase de abertura e o inspirador fecho eram, na sua maioria, palavras de Catarina. O seu telemóvel vibrou sobre a secretária. Era uma mensagem de Mateus, o seu amigo e colega no mesmo departamento. Pronta para ver o príncipe ser coroado rei hoje? Não te esqueças, por trás de cada grande rei há uma rainha que trabalha ainda mais. És a melhor, Catarina. Catarina sorriu ao ler. Mateus era uma das poucas pessoas no escritório que sabia exatamente o quanto ela contribuía. Muitas vezes brincava com ela, dizendo que era boa demais por deixar Miguel levar todo o mérito. Chama-se trabalho de equipa, Mateus, respondera-lhe ela uma vez. Não gosto de ser o centro das atenções. O Miguel é melhor nisso. É trabalho de equipa, quando partilham o fardo, Catarina. Isto é como se tu levantasses um peso de 100 kg e ele apenas o polisse para brilhar, replicara Mateus, meio a brincar, meio a sério. Catarina preferiu não pensar mais nisso. 6 da manhã. Miguel finalmente acordou. Saiu do quarto com o cabelo despenteado e um enorme sorriso no rosto. Bom dia, esposa do futuro diretor, disse ele, abraçando-a por trás e beijando-lhe o topo da cabeça. O aroma do café acabado de fazer misturava-se levemente com o da sua colônia cara. Bom dia. Preparei a gravata que combina com a tua camisa azul favorita. E o pequeno almoço está pronto, disse ela, apontando para a mesa. Vês? É disto que eu falo. Perfeição, elogiou a ele. Ele sentou-se à mesa e começou a comer a sua torrada enquanto folheva as notícias econômicas no seu tablet. Os clientes de Singapura vêm na próxima semana para a negociação final da fase 1 do projeto Orion. Assim que eu assumir o cargo oficialmente, quero que te encarregues de preparar essa reunião. Garante que está 100%. Claro, respondeu Catarina secamente. Esse tinha sido o seu trabalho até agora. A única diferença era que agora a ordem vinha de alguém que, tecnicamente, seria o seu chefe. Uma estranha sensação apoderou-se dela, mas afastou-a imediatamente. Era para o bem de ambos. Durante a hora seguinte, o apartamento fervilhava de atividade. Miguel preparava-se, ensaiando as primeiras frases do seu discurso em frente ao espelho várias vezes. Enquanto isso, Catarina certificava-se de que todos os documentos estavam impecavelmente impressos, que a apresentação estava guardada numa pendrive especial e que não havia nenhum obstáculo possível. Até colocou uma garrafa de água e pastilhas para a garganta na pasta de Miguel. Como estou? Perguntou Miguel, direito e vestido com o seu fato caro. Parecia imponente, presidencial. Estás fantástico, muito convincente, respondeu Catarina, sinceramente, enquanto lhe ajeitava o colarinho da camisa. Miguel deu-lhe um sorriso de satisfação. Ótimo, vamos conquistar o mundo. No escritório, o ambiente era elétrico. O ar estava carregado de expectativa. Todos com quem se cruzavam cumprimentavam Miguel com deferência, lançando-lhe sorrisos cúmplices como se já soubessem o que ia acontecer. Miguel respondia com um aceno de cabeça confiante. Catarina, entretanto, caminhava um pouco atrás dele, carregando a sua mala com o portátil e os documentos importantes, sentindo-se quase como a sua assistente pessoal. Viu Inês Viana, uma jovem analista que se tinha juntado à empresa há 6 meses, a olhar para Miguel com uma expressão indecifrável. Inês era jovem, bonita e ambiciosa. Em mais de uma ocasião, Catarina vira a rir-se demasiado alto das piadas sem graça de Miguel, ou oferecer-se para lhe trazer um café quando não era de todo o seu trabalho. Catarina atribuíra isso simplesmente à vontade de uma novata de impressionar. Quando Inês notou o olhar de Catarina, sorriu-lhe docemente. Era um sorriso que parecia afiado e frio. Catarina devolveu-lhe um leve sorriso antes de desviar o olhar. Talvez estivesse apenas demasiado cansada e irritada. A reunião de anúncio estava marcada para as 10 da manhã no auditório da sede, onde se reuniriam todos os chefes de equipa e superiores. O coração de Catarina batia com força quando ela e Miguel entraram na sala.
Sentaram-se na primeira fila, nos lugares reservados com os seus nomes. Catarina sentou-se ao lado de Miguel. As suas mãos estavam úmidas de suor frio. Pegou na mão de Miguel por baixo da mesa. A dele estava fria e rígida. «Estás nervoso?» sussurrou ela. Miguel virou-se para ela, mas o seu olhar parecia distante. «Só quero que isto acabe já», respondeu bruscamente. O senhor Alexandre Torres, o sábio e idoso CEO da empresa, subiu ao palco. Começou com algumas palavras preliminares sobre o estado da companhia, os desafios futuros e a importância de uma liderança forte. Catarina mal ouvia o que ele dizia. A sua atenção estava centrada unicamente em Miguel. Observou-o a ajustar a gravata, a endireitar as costas e a preparar-se para o seu grande momento. E, portanto, após uma cuidadosa deliberação, o Conselho de Administração orgulha-se de anunciar a nomeação do Sr. Miguel Mendes como novo diretor do Projeto Orion. Um estrondoso aplauso ressoou na sala. Todos se puseram de pé para o aplaudir. Catarina também se levantou, com lágrimas de orgulho nos olhos. Aplaudiu mais forte do que ninguém. Miguel levantou-se, ajustou o casaco e apertou a mão do Sr. Torres no palco. Pegou no microfone. O seu sorriso era amplo e triunfante. «Obrigado, Sr. Torres, e obrigado a todos vós, meus colegas». A voz de Miguel era firme e autoritária. «É uma grande honra. Prometo dar o meu melhor para levar o projeto Orion a um sucesso retumbante». Fez uma pausa, deixando que as suas palavras assentassem. Os seus olhos percorreram a sala e detiveram-se em Catarina por um instante. Ela sorriu-lhe, assentindo como para lhe dar força, mas Miguel não lhe devolveu o sorriso. Os seus olhos tornaram-se frios, a sua expressão endureceu. Algo terrível estava prestes a acontecer. Catarina sentiu-o até a medula. A sala ruidosa ficou em silêncio de repente, como se todos tivessem percebido a mudança de atmosfera. Miguel voltou a aproximar o microfone dos lábios. Já não olhava para Catarina, mas para um ponto por cima das cabeças de todos. A sua voz cortou o silêncio como uma faca, e como meu primeiro ato, como novo diretor. A pausa pareceu uma eternidade. Catarina susteve a respiração. O seu coração pareceu parar. Quero limpar este departamento de elementos improdutivos e incompetentes. Miguel levantou a mão. O seu dedo indicador estendido apontava diretamente para Catarina. O tempo pareceu congelar. O dedo indicador de Miguel, a apontar diretamente para ela, pareceu mais afiado que a lâmina de uma faca. O aplauso que acabara de cessar foi substituído por um silêncio total e ensurdecedor. Catarina sentiu centenas de pares de olhos a virarem-se do palco para ela. Os seus olhares atravessaram-na, cheios de curiosidade, confusão e, em alguns casos, uma repugnante pena. A boca de Catarina entreabriu-se ligeiramente, a tentar processar o que acabara de acontecer. Tinha de ser um erro, uma brincadeira de muito mau gosto. O Miguel não podia estar a fazer isto. Não o seu marido, o seu companheiro de vida, o homem que na noite anterior a tinha abraçado e lhe prometera o mundo. Procurou nos seus olhos algum vislumbre de dúvida, de arrependimento, ou pelo menos uma explicação. Mas tudo o que encontrou foi um olhar frio e estranho, uns olhos cheios do poder que acabara de adquirir. «Senhorita Catarina Neves», disse Miguel através do microfone. O seu próprio nome soava como uma maldição nos lábios do seu marido. A sua voz ressoou por toda a sala, cada sílaba a atingir Catarina como um golpe físico. O seu desempenho profissional tem sido insatisfatório. Os seus relatórios chegavam tarde, os seus dados eram imprecisos e demonstrou uma falta de iniciativa. Esta empresa não tem lugar para gente como você. Cada palavra era uma mentira flagrante. Catarina era a primeira a chegar ao escritório e a última a sair. Os seus dados eram os mais precisos de todo o departamento, porque ela própria verificava tudo. A sua iniciativa era a alma de cada projeto que tinham conseguido. Todos na sala sabiam, os seus colegas sabiam, mas ninguém se atreveu a dizer nada, simplesmente observavam, paralisados por este drama inesperado.
Catarina sentiu o sangue abandonar o seu rosto. As suas pernas enfraqueceram. Teve de se agarrar às costas da cadeira para não cair. Pôde sentir o olhar de Mateus do outro lado da sala, cheio de fúria e incredulidade. Por outro lado, viu um leve, mas triunfante, sorriso desenhado no rosto de Inês Viana, que estava de pé não muito longe do palco. Nesse instante, Catarina soube que isto não tinha sido uma decisão espontânea. Isto era um plano, uma conspiração fria e cruel. Miguel parecia saborear o momento. Deixou que o silêncio se prolongasse, permitindo que Catarina se consumisse no julgamento silencioso de todos. Depois, com uma voz elevada, como se desse uma ordem militar, pronunciou uma frase que ficaria gravada na memória de Catarina para sempre. "Sua inútil", gritou ele. A sua voz ressoou nas paredes de vidro. Inútil. A palavra foi como uma bofetada na cara. O seu coração despedaçou-se. Não apenas a sua carreira, mas o seu orgulho, os seus 8 anos de vida, o seu casamento, tudo completamente espezinhado numa única frase. Miguel virou a cabeça para a entrada. "Segurança, tirem esta mulher daqui." 2 seguranças de uniforme azul que estavam à porta avançaram. Pareceram hesitar por um momento, olhando um para o outro como se não pudessem acreditar na ordem que tinham recebido. Mas o olhar penetrante do novo diretor não lhes deixou outra opção. Aproximaram-se de Catarina. Todo o corpo de Catarina tremia violentamente. Uma vergonha abrasadora espalhou-se por cada uma das suas células. Isto era pior do que o seu pior pesadelo. Ser humilhada em frente a todos os que conhecia, ser expulsa como uma criminosa do lugar ao qual dedicara a sua vida. "Senhora diretora, por favor, não faça uma cena", disse um dos guardas em voz baixa, quase num sussurro. Havia um toque de compaixão na sua voz. Catarina não respondeu. Não conseguia. Tinha a língua colada ao céu da boca. Só conseguia olhar em frente, para o palco, para o homem que ainda segurava o microfone com arrogância, um homem que já não reconhecia. Viu o senhor Torres a olhar para Miguel com o sobrolho franzido, claramente surpreendido com os métodos utilizados, mas não interveio. Talvez pensasse que Miguel tinha uma razão de peso para esta ação tão extrema. O segurança tocou suavemente no braço de Catarina. O contacto tirou-a do seu estupor. Afastou-se bruscamente. "Posso caminhar sozinha?", sussurrou com a voz rouca. A sua voz tremia. Com a pouca dignidade que lhe restava, Catarina endireitou as costas. Não os deixaria ver, lá chorar. Não aqui. Virou-se e começou a caminhar por entre as filas de assentos. Sentia os olhares de todos a seguirem cada um dos seus movimentos. Não se atreveu a olhar nem para a esquerda nem para a direita. Apenas se concentrou na porta de saída que parecia tão distante. Cada passo parecia incrivelmente pesado, como se caminhasse na lama. O som dos seus saltos contra o chão de mármore era o único ruído na sala silenciosa. Passou por Mateus, que a olhava com o maxilar cerrado e os punhos fechados. Passou por outros colegas que, na sua maioria, baixaram a cabeça, sem se atreverem a olhá-la. Quando finalmente chegou ao limiar, parou por um instante e ganhou coragem para olhar para trás. Pela última vez, viu que Miguel já não a olhava. Agora estava a falar com Inês Viana, que se tinha aproximado dele perto do palco. Inês deu-lhe uma palmadinha coquete no braço e Miguel sorriu-lhe. Um sorriso caloroso e genuíno, o mesmo sorriso que antes sempre lhe dedicara a ela. Essa visão foi o último prego no seu coração. Uma dor aguda atingiu-a no peito com tanta força que lhe custava respirar. Os 2 seguranças estavam agora de cada lado dela, como se ela fosse realmente uma criminosa perigosa. Guiaram-na pelo corredor do escritório, passando pelos cubículos onde trabalhavam os funcionários subalternos. Alguns deles espreitavam por cima dos seus monitores, sussurrando. A notícia espalhara-se como um incêndio. Passaram pela secretária de Catarina. Sobre ela ainda estava a foto deles, os 2 juntos nas suas férias nos Açores, ambos a sorrir felizes. Também estava a sua chávena favorita, a que dizia a melhor gestora de projetos do mundo,
uma ironia dolorosa. Quis parar e pegar nas suas coisas pessoais, mas os guardas instaram-na a continuar. Nós embalaremos os seus pertences e enviar-lhe-os-emos mais tarde, senhora, disse o guarda mais velho, num tom impessoal. Finalmente, chegaram ao átrio do rés do chão. As portas automáticas de vidro abriram-se, deixando entrar o ar quente e úmido do exterior, em contraste com o frio do ar-condicionado do edifício e a frieza gélida do seu coração. Os guardas soltaram-na. O seu trabalho tinha terminado. Já se pode ir embora, disseram, e viraram-se para voltar a entrar. Catarina ficou sozinha, de pé em frente ao átrio, sob o sol abrasador do meio-dia. Vários táxis e carros passavam. As pessoas caminhavam apressadamente, ocupadas com os seus próprios assuntos. O mundo continuava a girar como se não se importasse que o dela se tivesse acabado de despedaçar. Olhou-se no reflexo das portas de vidro do edifício. Uma mulher com um fato impecável, o cabelo perfeitamente penteado, mas com os olhos vazios e quebrados. Procurou na sua mala pelo telemóvel, as mãos ainda a tremer. O que ia fazer agora? Voltar para o apartamento que partilhava com aquele monstro, enfrentar todas as suas memórias? A raiva começou a ferver lentamente dentro dela, uma raiva fria e concentrada que substituía a dor e o choque. Miguel tinha-a subestimado. Pensava que ela era estúpida, indefesa. Tinha-a descartado depois de tudo o que ela fizera por ele. Catarina afastou-se do edifício, a caminhar sem rumo. Os seus passos levaram-na a um pequeno parque não muito longe do escritório. Sentou-se num banco vazio à sombra de uma árvore, ainda a tentar recuperar o fôlego. Deixou que tudo a inundasse, a dor, a traição, a humilhação, a ira. Não chorou. As suas lágrimas pareciam ter secado, substituídas por um fogo que ardia no seu peito. Olhou para as horas no seu telemóvel. 10h15. Tinham passado apenas 15 minutos desde que a sua vida virara do avesso. 15 minutos que pareceram uma eternidade. Abriu a galeria de fotos e olhou para as imagens com Miguel. Aqueles sorrisos falsos, aqueles abraços falsos, tudo parecia agora uma mentira colossal. No momento em que ia apagar todas as fotos, o seu telemóvel tocou. O nome no ecrã encheu-a de repugnância. Miguel Mendes. Por um momento, Catarina ficou a olhar para o ecrã, deixando-o tocar. O que mais podia querer aquele homem? Certificar-se de que ela estava a sofrer o suficiente. Humilhá-la um pouco mais? Pressionou o botão vermelho, rejeitando a chamada. Mas um segundo depois, o telemóvel voltou a tocar. Miguel estava a ligar de novo. Desta vez, no toque incessante, pôde sentir uma vibração de pânico. Algo tinha acontecido. A curiosidade venceu o ódio. Com os dedos rígidos, deslizou o ícone verde pelo ecrã e levou o telemóvel à orelha. Não disse uma palavra. Catarina, graças a Deus que atendes. A voz de Miguel chegou do outro lado. Já não era a voz arrogante e autoritária do palco. Agora era uma voz à beira do pânico incontrolável. Catarina, onde estás? Catarina permaneceu em silêncio, deixando-o continuar a falar. Ouve, temos um grande problema, algo muito grave, exclamou Miguel. A sua voz soava entrecortada. O cliente principal de Singapura, a equipa do Sr. Tan, adiantou a sua agenda. Não vem na próxima semana. O avião deles aterra numa hora. Querem a reunião final agora mesmo, esta tarde. Catarina ainda não reagiu, apenas ouvia, e um leve sorriso, o primeiro desde a sua destruição, começou a formar-se nos seus lábios. Um sorriso frio e calculista. Catarina, estás a ouvir-me? Insistiu Miguel, a sua voz cada vez mais desesperada. Todos os dados finais, todas as estratégias de negociação, todas as análises de mercado comparativas, tudo está no ficheiro mestre do projeto Orion. Está no servidor central, mas tu bloqueaste-o com uma encriptação de múltiplas camadas. Eu e a equipa tentamos abri-lo, mas é impossível. Só tu conheces a palavra passe, Catarina. Podemos perder este projeto. Responde-me, por amor de Deus. Houve uns segundos de silêncio na linha.
Catarina respirou fundo, sentindo uma nova força a fluir por ela. A dor continuava lá, mas agora estava envolta numa camada de gelo. Quando finalmente falou, a sua voz era calma e perfeitamente clara, tão calma que era arrepiante. Lamento, diretor Mendes, disse ela, usando o título formal deliberadamente. Isso já não é o meu trabalho. Fui despedida. Lembra-se? Pelo meu péssimo desempenho. Catarina, não brinques. Este não é o momento, gritou Miguel, desesperado. Não estou a brincar, replicou Catarina com um tom monocórdico. Boa sorte, diretor. Com um movimento decidido, Catarina desligou a chamada. Depois, bloqueou o número de Miguel. O seu telemóvel vibrou de novo instantaneamente. Desta vez, era um número desconhecido do escritório. Rejeitou-o. Outro número. Rejeitou-o novamente. Desligou o telemóvel, guardou-o na mala e recostou-se no banco do parque. Pela primeira vez, desde aqueles terríveis 15 minutos, pôde respirar de alívio. O céu sobre ela parecia mais azul, e o canto dos pássaros, nos ramos das árvores, soava mais doce. O fogo no seu peito era agora uma chama rugidora. Miguel tinha iniciado uma guerra e não se apercebia de que acabara de entregar a sua arma mais poderosa ao seu inimigo. Catarina voltou a guardar o telemóvel desligado na mala. Uma estranha calma envolveu-a. Uma calma que provinha do seu próprio interior. O barulho do trânsito da cidade, o canto dos pássaros, o riso de umas crianças a brincar ao longe, tudo parecia uma banda sonora irrelevante para o seu novo mundo, um mundo que se formara em menos de 30 minutos. Neste mundo, estava sozinha, e pela primeira vez, estar sozinha parecia incrivelmente poderoso. A chamada desesperada de Miguel fora o catalisador. A voz do seu marido não, na sua mente, já ex-marido cheia de pânico, tinha feito o que nenhuma simpatia ou compaixão de outros poderia ter conseguido. Devolver-lhe a sua autoestima. No seu desespero, Miguel gritara, sem querer, a verdade que ela enterrara profundamente pela harmonia do seu casamento. Que ele era incapaz de funcionar sem ela, que ela era o seu cérebro, a sua rede de segurança. A arquiteta por trás da fachada de sucesso que ele construíra com tanto estilo. E esse homem, na sua estupidez e arrogância, acabara de destruir os seus próprios alicerces. Um sorriso amargo desenhou-se nos lábios de Catarina. Podia imaginar o caos que se estaria a desenrolar na sede da Futuro Urbano. A sala de reuniões, o palco da coroação de Miguel, ter-se-ia transformado num quarto de guerra. Executivos em fatos caros a correr de um lado para o outro. A equipa de informática a tentar desesperadamente quebrar um sistema de segurança que ela própria desenhara. Um sistema que criara para proteger os dados da empresa de ataques externos. Ironicamente, agora esse sistema estava a protegê-la dos ataques do seu ex-marido. Encriptação de múltiplas camadas. Lembrava-se de a ter desenhado. Não era uma simples palavra passe, eram 3 níveis de autenticação. Primeiro, uma complexa palavra passe alfanumérica. Segundo, uma chave digital armazenada não no servidor da empresa, mas no seu disco pessoal. E terceiro, uma autorização biométrica ligada à sua impressão digital através de uma aplicação especial no seu telemóvel. Era impossível que o abrissem sem ela. E mesmo que Miguel abrisse o ficheiro, ser-lhe-ia impossível apresentar o seu conteúdo. Só Catarina entendia as nuances de cada dado e estratégia que continha. A sua mente começou a funcionar ao seu ritmo habitual. O seu cérebro analítico, que durante anos utilizara para resolver os problemas de Miguel, agora trabalhava para ela. Qual era o próximo passo? Não podia voltar para o apartamento. Já não era o seu lar. Era o covil de uma serpente, o palco onde interpretara o papel da ingênua esposa colaboradora. Cada canto lembrar-lhe-ia a mentira. As fotos do casamento na parede, o cadeirão favorito de Miguel, até a cozinha onde tantas vezes preparara os seus pratos preferidos. Tudo se sentia contaminado. Precisava de um lugar neutro,
um lugar onde pudesse pensar sem a distração das memórias ou a possibilidade de Miguel aparecer sem avisar. Um café. Sim, um café tranquilo e anônimo. Levantou-se do banco do parque e alisou o casaco, que estava ligeiramente amarrotado. Os seus passos eram agora mais firmes, com um propósito. Já não era a vítima arrastada para fora do edifício. Era uma peça que acabara de ser expulsa do tabuleiro de xadrez, mas que agora, de fora, via todo o jogo com maior clareza. Catarina caminhou um par de quarteirões e encontrou um pequeno café escondido entre livrarias antigas. Não estava muito movimentado, apenas alguns estudantes universitários absortos nos seus portáteis. O aroma, a café e canela, recebeu-a, dando-lhe uma pequena sensação de normalidade no seu mundo transtornado. Escolheu uma mesa no canto mais afastado, de onde podia ver todo o local e a entrada. Um velho hábito da sua profissão que exigia conhecimento da situação. Pediu um café americano com gelo. Precisava de algo frio para acalmar a sua cabeça, que ardia de raiva. Enquanto esperava pela sua bebida, tirou o seu portátil da pasta. O portátil da empresa poderia estar bloqueado, mas o seu portátil pessoal era a sua fortaleza. Ligou-o, conectou-se à rede Wi-Fi do café e pôs-se a trabalhar. O primeiro passo era construir um muro digital, alto e grosso, entre ela e a sua antiga vida. Iniciou sessão nas suas contas de redes sociais. As ternas fotos com Miguel, das quais antes se sentia tão orgulhosa, pareciam-lhe agora repugnantes. Com movimentos rápidos e sem emoções, apagou tudo. Cada foto de férias, cada publicação de aniversário, cada etiqueta carinhosa. Mudou o seu estado civil de casada para um espaço em branco e depois bloqueou Miguel e todos os membros da sua família que pudessem tentar contactá-la. O seguinte eram as contas bancárias. Tinham uma conta conjunta para as despesas do lar. Iniciou sessão imediatamente na sua aplicação de banca móvel. A maior parte das suas poupanças, fruto do seu próprio trabalho, guardava-as na sua conta pessoal, uma decisão acertada pela qual agora se sentia grata. Mas na conta conjunta ainda restava uma soma considerável, incluindo o último bônus do projeto que, embora acreditado em nome de Miguel, era inteiramente o resultado do seu esforço. Sem hesitar, transferiu metade do saldo dessa conta para a sua conta pessoal. Não era um ato de vingança, era o seu direito. Não ia deixar que Miguel desfrutasse de nem mais €1 do fruto do seu suor. Ligou novamente o telemóvel que mantivera desligado. As notificações chegaram de imediato. Dezenas de chamadas perdidas de vários números do escritório, mensagens de voz urgentes e centenas de mensagens de texto de Miguel, Mateus e alguns outros colegas. Abriu primeiro as de Miguel, não por preocupação, mas para medir o nível de desespero do seu oponente. Catarina, atende o telemóvel, por favor. Trata-se da empresa e do nosso futuro. Ok, eu errei. Desculpa, explico-te tudo mais tarde, mas agora ajuda-me. A Inês não sabe de nada, não serve para nada. Só tu podes fazer isto. Faço o que quiseres, Catarina. O que quiseres. Só me deis a chave. Catarina leu as mensagens sem expressão. Um pedido de desculpas, nascido do pânico, não tinha nenhum valor. Apagou todas as mensagens sem responder. Depois, abriu as de Mateus. Catarina, onde estás? Estás bem? Por favor, contacta-me. Estou muito preocupado. Não dês ouvidos a esse monstro. Todos aqui sabem que és a melhor. Quando tudo isto acabar, vou-lhe partir a cara. Estou a falar a sério. A mensagem de Mateus trouxe um pouco de calor ao seu coração gelado. Pelo menos havia uma pessoa que se preocupava sinceramente. Decidiu que contactaria Mateus mais tarde, mas não agora. Agora precisava de se concentrar. Continuou a construir o seu muro. Bloqueou, um por um, os números do escritório que tinham tentado contactá-la, deixando apenas o de Mateus. Não queria interrupções. Precisava de tempo para planear os seus próximos passos. O empregado trouxe-lhe o seu café americano. Catarina assentiu em agradecimento. Ficou a olhar para o copo embaciado. A sua mente estava a 1000 a hora.
Este despedimento não era apenas uma humilhação. Tinha consequências legais e financeiras. A indemnização, as referências profissionais, a sua reputação profissional. Miguel tentara destruir não só o seu casamento, mas também o seu futuro. Um pensamento atingiu-a. Por que é que Miguel o fizera de uma maneira tão cruel e pública? Se só queria livrar-se dela, havia centenas de formas mais suaves. Dar-lhe uma generosa indemnização, transferi-la para outro departamento ou até inventar uma razão mais plausível. Por que a humilhação pública? Só havia uma resposta. Miguel queria destruí-la por completo. Queria certificar-se de que ela não teria forças para contra-atacar, nem credibilidade para que alguém a ouvisse. E ações tão extremas são geralmente tomadas quando se tem muito a temer ou muito a esconder. Inês Viana. Ela era a chave. A promoção de Miguel e o despedimento de Catarina tinham de estar intimamente relacionados com a presença de Inês. Catarina abriu um ficheiro em branco no seu portátil. Começou a teclar, enumerando todas as possibilidades. Miguel tem um caso com a Inês. Querem livrar-se de mim para estarem juntos publicamente e tomar o controle do projeto. A Inês manipulou o Miguel, talvez com promessas ou chantagem, para que ele me eliminasse, pois via-me como um obstáculo à sua carreira. Há uma fraude ou sabotagem maior dentro do projeto Orion, em que ambos estão implicados. Precisavam de se livrar de mim antes que eu descobrisse. A terceira hipótese era a que soava mais plausível para o seu cérebro, treinado para encontrar padrões e anomalias. Miguel podia ser estúpido na execução, mas não arriscaria um projeto multimilionário só por uma mulher, a menos que houvesse um benefício muito maior ou um risco muito mais terrível que estivesse a tentar evitar. Catarina deu um golo no seu café gelado. Sabia amargo, como a realidade que estava a ter de engolir, mas por trás do amargor havia algo mais: determinação. Não ia fugir, não se esconderia a lamentar o seu destino. Tinha construído as suas defesas. Agora era o momento de desenhar as suas armas para o contra-ataque. Miguel e Inês tinham subestimado a gestora de projeto que passara toda a sua vida a gerir riscos, a antecipar problemas e a calcular cada detalhe. Tinham acabado de transformar Catarina no projeto pessoal mais importante da sua vida, destruí-los. E ela, como sempre, executaria esse projeto com precisão e eficiência, sem piedade, sem erros. Durante quase 2 horas, Catarina permaneceu sentada naquele café. O seu mundo reduzira-se ao ecrã do seu portátil e aos seus próprios e complexos pensamentos. Redigiu vários rascunhos de e-mails, um para o seu advogado, outro para os recursos humanos, a perguntar pelo procedimento de despedimento sem justa causa, e um mais importante, o esboço de um plano de investigação pessoal. Enumerou todas as anomalias de que se lembrava dos últimos meses. Pequenos projetos que de repente tinham tido problemas, documentos que tinham desaparecido misteriosamente do servidor partilhado e sussurros na sala de descanso que ela ignorara. Tudo agora parecia uma peça de um puzzle que começava a tomar forma. A campainha da porta do café soou, anunciando a chegada de um novo cliente. Catarina não levantou a vista, demasiado concentrada nas linhas de texto do seu ecrã. Mas uns segundos depois, uma sombra projetou-se sobre a sua mesa, bloqueando a luz do candeeiro. Sabia que estarias num sítio como este, disse uma voz familiar. Catarina levantou a vista. Mateus estava ali de pé, ligeiramente ofegante, como se tivesse estado a correr. O seu rosto era uma mistura de alívio e preocupação. Desapertou a gravata, que parecia asfixiá-lo, e atirou-a para a cadeira vazia à frente de Catarina. Posso? Perguntou, embora já estivesse a puxar a cadeira. Catarina assentiu em silêncio. Como me encontraste? Liguei-te 1000 vezes, mas o teu telemóvel estava desligado. Fui ao teu apartamento. O teu carro ainda está no parque de estacionamento da empresa, então comecei a procurar nos cafés por aqui. Procura sempre um sítio tranquilo para pensar. Mateus fez um sinal ao empregado para pedir. Estás bem? Que pergunta estúpida. Claro que não estás bem. Eu estou furioso, Catarina. Perdidamente furioso.
A presença de Mateus era tangível e reconfortante. Pela primeira vez nesse dia, Catarina sentiu um raio de calor no meio do frio da traição. Podia ver a ira genuína nos olhos do seu amigo, a ira pela injustiça que ela sofrera. "Estou a tentar estar", respondeu Catarina, com sinceridade. "O que aquele cabrão fez é imperdoável", rosnou Mateus. "O andar todo está de pernas para o ar. Depois de saíres, o inferno instalou-se. Os clientes de Singapura ligaram e o Miguel ficou louco. Começou a gritar com os membros da equipa, a culpar toda a gente. Até tentou ligar-te do meu telemóvel, mas eu recusei. Disse-lhe para resolver a sua própria confusão." Catarina sorriu levemente. "Obrigada, Mateus. Não me agradeças. Só fiz o que todos naquela sala deviam ter feito: defender-te. Mas são todos uns cobardes, demasiado assustados com o novo cargo do Miguel", disse ele com desdém. "E aquela rapariga, a Inês Viana, estava lá a tentar parecer ocupada e prestável, mas toda a gente podia ver que não tinha a menor ideia do que fazer. Nem sequer sabia em que pasta estavam os dados brutos do estudo de mercado. Uma completa palhaça." Mateus inclinou-se para a frente, baixando a voz. "Catarina, isto não foi espontâneo, foi planeado. Tenho algo para te contar." Catarina apoiou as mãos sobre o seu portátil, dando a Mateus toda a sua atenção. "Eu também acho. O que sabes?" "Nas últimas semanas, a Inês tem andado a espalhar veneno", disse Mateus, de forma muito subtil. "Ia ter com pessoas de outros departamentos e dizia coisas como: 'Pobre Catarina, parece que ultimamente tem muitas coisas na cabeça', ou 'houve um erro de cálculo no relatório de orçamento de ontem', ou 'tentei lembrar a Catarina do prazo, mas acho que ela se esqueceu'. Pequenas mentiras semeadas aqui e ali para criar a narrativa de que o teu desempenho estava a decair." O maxilar de Catarina retessou-se. De facto, notara que alguns colegas de outros departamentos tinham agido de forma um pouco estranha com ela ultimamente, mas estivera demasiado ocupada com o projeto Orion para pensar nisso. "Não liguei tudo até hoje ter ficado claro", continuou Mateus. "E isso não é tudo. Viu a ele e a Inês a ficarem até tarde no escritório, muitas vezes sozinhos no gabinete do Miguel. Diziam que estavam a trabalhar no projeto, mas a forma como interagiam, demasiado próxima. Uma vez, entrei por acaso e vi a Inês a fazer-lhe uma massagem nos ombros. Sobressaltaram-se ao ver-me. Cada palavra que Mateus dizia era um prego que se enterrava mais fundo, mas ao mesmo tempo esclarecia mais o panorama. A traição de Miguel não ocorrera apenas hoje na sala de reuniões. Estivera a ser cozinhada nas suas costas durante semanas, talvez até meses. "Então tudo isto foi coisa deles", sussurrou Catarina, mais para si mesma. "Tenho 100% de certeza", disse Mateus com firmeza. "A Inês queria o teu lugar e o Miguel, seja por ser um idiota que caiu nas redes dela ou por ser realmente assim tão podre, concedeu-lhe o desejo. Eliminou-te para promover a sua amante." Catarina abanou lentamente a cabeça. "É mais do que isso, Mateus. É algo maior do que uma simples aventura ou um cargo." Contou-lhe a chamada desesperada de Miguel e o ficheiro mestre bloqueado do projeto Orion. Explicou-lhe o quão crucial era esse ficheiro e o quão impossível era para Miguel funcionar sem ele. Os olhos de Mateus arregalaram-se ao compreender as implicações. Então, ele despediu-te sem ter um plano B. Deu um tiro no próprio pé. "Exato", disse Catarina. "Essa ação foi demasiado precipitada e estúpida, mesmo para o Miguel, a menos que se visse obrigado a fazê-lo. A menos que houvesse uma razão mais urgente para se livrar de mim o mais depressa possível." Mateus pensou por um momento, a juntar as peças de informação. Talvez houvesse algo que estivesses prestes a descobrir, algo que eles estavam a esconder. "É exatamente isso que estou a tentar descobrir", disse Catarina, virando o ecrã do seu portátil para que Mateus pudesse ver a lista de hipóteses que escrevera. Mateus leu a lista atentamente. "A número 3, disse ele sem hesitar, tem de estar relacionado com o dinheiro ou com os dados do projeto.
algo ilegal, algo que, se soubesses, os destruiria a ambos. A presença de Mateus e a sua mesma convicção solidificaram a determinação de Catarina. Sentiu que já não estava sozinha nesta luta. Tinha um aliado. Preciso da tua ajuda, Mateus, disse Catarina, a sua voz firme. Preciso de alguém que seja os meus olhos e ouvidos lá dentro. Já não tenho acesso aos servidores nem ao e-mail da empresa. Mas tu tens. Diz-me o que precisas, respondeu Mateus sem a menor hesitação. Estou farto de ver os bajuladores e os vigaristas a ganharem. Farei o que for preciso para ajudar a derrubá-los. Catarina sentiu-se comovida. Obrigada, Mateus. Significa muito para mim. Pensa nisso como uma devolução de favores. Já me tiraste de apuros muitas vezes no passado. Agora é a minha vez, disse Mateus com sinceridade. Catarina voltou a virar o portátil para si. Ok, este é o plano. Primeiro, preciso que verifiques os registros de acesso às pastas do Projeto Orion do último mês. Procura qualquer atividade invulgar em horas estranhas, especialmente das contas da Inês ou do Miguel. Segundo, revê os e-mails enviados pela Inês. Procura qualquer comunicação suspeita com partes externas, fornecedores ou qualquer pessoa fora do comum. Terceiro, e isto é o mais importante, vê se há alguma alteração de orçamento ou pagamento estranho relacionado com este projeto. Tenho a sensação de que estão a brincar com os números. Mateus assentiu, a ouvir atentamente cada instrução. Entendido. Farei isso. Terei de ser cuidadoso para não ser apanhado. Usa a hora de almoço ou quando o escritório estiver mais calmo, aconselhou Catarina. Envia-me o que encontrares para um novo endereço de e-mail pessoal que vou criar agora mesmo. Não uses os canais de comunicação da empresa. Ambos ficaram em silêncio por um momento, a assimilar a gravidade da situação. Isto já não era um assunto pessoal. Tinham entrado no terreno de uma conspiração corporativa que poderia ter sérias consequências legais. Catarina, disse Mateus em voz baixa, aconteça o que acontecer, não te culpes, não fizeste nada de mal. Apenas confiaste demasiado na pessoa errada. Essas palavras atingiram-na mais forte do que esperava. As lágrimas que estivera a conter finalmente assomaram aos seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de sentir que o seu fardo se aliviara um pouco. Não estava sozinha. Alguém acreditava nela. Não me vou culpar, respondeu Catarina, secando rapidamente os cantos dos olhos. Vou culpá-los a eles. E vou fazer-los pagar. Nos olhos de Catarina, Mateus já não viu a mulher destroçada e humilhada. Viu uma generala a planear a sua guerra a partir do seu quartel-general. Uma mulher que poderia ter perdido o seu casamento, mas que acabara de encontrar o seu verdadeiro poder. A batalha apenas começara, e Mateus sabia com certeza que estava do lado certo, do lado que ia ganhar. A despedida de Mateus em frente ao café pareceu a passagem de um testemunho numa corrida perigosa. Ele regressava ao covil do leão com uma missão secreta da qual dependiam as suas esperanças. Catarina, por sua vez, agora como agente livre, tinha de se mover rápida e inteligentemente no mundo exterior. O seu primeiro passo foi encontrar um novo quartel-general. Não podia continuar sentada no café, vulnerável e exposta. Também não estava preparada para enfrentar a avalanche de perguntas dos seus pais. Não queria que a preocupação deles se somasse ao seu fardo atual. Chamou um táxi online e dirigiu-se a um hotel de negócios um pouco afastado do distrito financeiro. Um hotel limpo, eficiente e, o mais importante, anônimo. Ninguém a procuraria ali. Após fazer o check-in com o seu cartão de crédito pessoal, entrou num quarto que se sentia frio e impessoal. A vista da janela era a parede de betão do edifício ao lado. Perfeito. Sem distrações. Esta era agora a sua sala de guerra. Deixou a sua pasta sobre a secretária, tirou o portátil e ligou-se à rede de alta velocidade do hotel. Por um momento, sentou-se em silêncio a olhar para o ecrã em branco. O peso de tudo o que acontecera nesse dia pareceu de repente esmagador. A humilhação, a traição, a perda do seu trabalho e do seu casamento.
Tudo se agitava na sua mente como uma tempestade. Fechou os olhos e respirou fundo, tentando acalmar essa tempestade. As emoções não lhe serviriam de nada agora. O que precisava era de lógica, lógica fria, afiada e implacável. A lógica que se tornara a sua especialidade. Abriu os olhos. A tempestade passara, deixando uma calma aterradora. Estava pronta para trabalhar. Catarina abriu o seu navegador e acedeu à sua conta de armazenamento na nuvem pessoal. Durante anos, tivera o hábito de fazer uma cópia de segurança dos dados dos seus projetos mais importantes no seu servidor pessoal a cada fim de semana. No início, era apenas uma rede de segurança, caso o servidor principal do escritório falhasse. Um hábito nascido da sua natureza, sempre cautelosa. Miguel costumava rir-se dela, dizendo que era demasiado paranoica. Agora, essa paranoia tornara-se a sua principal arma. As pastas estavam ordenadas impecavelmente por nome de projeto e data. Abriu a do projeto Orion e encontrou a última cópia de dados, criada há apenas 3 dias. Era suficiente. O caos criado por Miguel e Inês não teria tido tempo de corromper significativamente os dados centrais. Podia usar estes dados como base para comparar e encontrar qualquer coisa estranha. Começou por rever os fluxos de trabalho e os relatórios de progresso. Abriu os ficheiros que Mateus lhe dissera terem sido sabotados por Inês. À primeira vista, pareciam normais, mas quando aprofundou, revendo o histórico de revisões e os metadados, viu os vestígios, pequenas alterações feitas de propósito, um ponto decimal movido numa tabela de orçamentos que tornava o cálculo final incorreto. Um prazo num cronograma adiado 1 semana para dar a impressão de um atraso. O nome de um fornecedor-chave mal escrito, o que poderia ter causado uma falha de comunicação. Cada sabotagem era pequena e subtil, desenhada para parecer um erro descuidado por parte de Catarina, não uma sabotagem deliberada. Individualmente, poderiam passar por um descuido comum, mas vistos como um padrão, a intenção maliciosa por trás deles era claríssima. Inês estivera a minar a reputação de Catarina por dentro, tijolo a tijolo. O seu telemóvel, em modo de vibração, zumbiu sobre a secretária. Era um e-mail do novo endereço que dera a Mateus. O seu coração bateu um pouco mais rápido. Abriu-o. O conteúdo era breve. Um único ficheiro comprimido protegido com palavra-passe e uma mensagem. A palavra-passe é a data em que ganhamos o concurso do primeiro projeto em Lisboa. Catarina sorriu. Mateus era um amigo de confiança. Introduziu a palavra-passe, uma data que lembrava claramente, e o ficheiro abriu-se. O conteúdo eram documentos dos registros de acesso ao servidor do último mês. Para uma pessoa normal, seriam milhares de linhas de código e texto confuso. Para Catarina, era um mapa do tesouro, com os dados da sua nuvem pessoal numa metade do ecrã e os registros de acesso de Mateus na outra. Catarina começou a sua análise forense digital. Cruzou a hora e a data de cada anomalia que encontrara nos ficheiros do projeto com a atividade dos utilizadores no servidor. Um padrão aterrador começou a formar-se. Há 2 semanas, às 21h14, os registros mostravam que a conta de Inês acedera ao ficheiro de orçamento do subprojeto Torres Zenit. Às 21h16, foi feita uma modificação nos dados que causou o erro de cálculo nesse mesmo ficheiro. Às 21h18, os registros mostravam que a conta de Miguel Mendes acedera ao mesmo ficheiro como para o verificar, mas não foi feita nenhuma correção. Na semana passada, às 20h32, os registros mostravam que a conta de Inês abrira o documento do cronograma de coordenação com os empreiteiros principais. Às 23h05, foi alterada uma data crucial de uma reunião. Às 23h, foi enviado um e-mail da conta de Catarina, provavelmente acedido a partir de um terminal desbloqueado, a confirmar a data incorreta ao empreiteiro. Catarina lembrava-se desse incidente vividamente. Teve de se desculpar profusamente com o empreiteiro e culpar uma falha no seu sistema de calendário. Esta era a prova da sua conspiração.
Inês era a executora e Miguel era o protetor. Deixava que a sabotagem ocorresse e poderia até tê-la facilitado para criar a desculpa de que o desempenho de Catarina estava a decair, tudo para preparar o caminho para o cenário de hoje. Catarina continuou a percorrer os registros, os seus olhos afiados a examinar cada linha, e então parou. O seu olhar fixou-se numa entrada que lhe pareceu extremamente estranha. Era de um sábado à noite, há cerca de 2 meses. Atividade da conta de Miguel. Ele acedera ao módulo financeiro, uma área que quase nunca tocava, pois sempre dizia que os números pequenos eram coisa da Catarina. O registro mostrava que ele autorizara um único pagamento. O nome do fornecedor era Sierra Consultores, LDA. O nome não lhe soava familiar. Catarina, que sabia de cor todos os fornecedores e consultores com quem trabalhavam, sentiu que algo estava errado. Verificou a lista oficial de fornecedores na sua cópia de dados. Esse nome não estava lá. O valor do pagamento também era interessante. Exatamente 49 mil euros, um pouco abaixo do limiar de 50 mil euros, que exigia uma segunda aprovação do diretor financeiro. Um número desenhado para não chamar a atenção. O coração de Catarina batia com força. Era isto. Isto tinha de ser algo grande. Com as mãos ligeiramente trêmulas, abriu um novo navegador. Escreveu Sierra Consultores LDA no motor de busca. Os resultados eram escassos. Não havia página web oficial nem portfólio de projetos. Apenas um resultado relevante. Os dados de registro da empresa no portal da Justiça. Clicou no link. A caixa de Pandora abriu-se. A Sierra Consultores estava registrada como uma empresa de consultoria de gestão e imagem. A empresa acabara de ser fundada há 4 meses. A morada do escritório era uma morada de escritório virtual, num edifício nos arredores da cidade. Tudo isto já era suficientemente suspeito, mas o que fez o sangue de Catarina gelar foi quando leu o nome sob a epígrafe gerente único, dividido por sócio. Elvira Serrão. O nome em si não significava nada para Catarina, mas a sua curiosidade, agora ardente, levou-a ao passo seguinte. Abriu as redes sociais, procurou o nome Inês Viana. O seu perfil era privado, mas na sua foto de perfil, Catarina conseguiu ver algumas pessoas identificadas. Começou a abrir os perfis dos amigos de Inês, à procura de uma ligação. Após quase meia hora de busca, encontrou-a, uma foto de grupo da festa de aniversário de um dos amigos de Inês. Na foto, Inês estava a abraçar uma mulher mais velha, com a legenda: "A celebrar o aniversário da minha melhor amiga. Que alegria poder celebrar contigo e com a minha querida mãe, Elvira." Catarina ampliou a foto. A mulher chamada Mãe Elvira era a mesma da foto do cartão de cidadão no documento de registro da empresa. Elvira Serrão, a mãe de Inês Viana. Catarina ficou sem fôlego. Tudo se encaixava. Isto não era apenas sabotagem, não era apenas um caso amoroso, era um desvio de fundos bem planeado. Miguel aprovara um pagamento de quase 50 mil euros a uma empresa fantasma, propriedade da mãe da sua amante, por um trabalho de consultoria inexistente. O dinheiro fora parar aos bolsos deles. Catarina recostou-se na cadeira, sentindo uma mistura de horror e uma fria satisfação. Tinha encontrado a prova irrefutável. Isto era um crime de colarinho branco, algo pelo qual Miguel e Inês não só perderiam os seus empregos, como poderiam ir para a prisão. Olhou para o ecrã do seu portátil, onde se desdobrava toda a evidência digital. Os registros de acesso, os dados da transação, o documento de registro da empresa, a foto das redes sociais. Tudo formava uma rede que apanhava Miguel e Inês sem escapatória. Até agora, Miguel considerara-a estúpida, ingênua, alguém em quem só se podia confiar para o trabalho técnico. Não se apercebera de que a mesma meticulosidade e capacidade analítica que o tinham levado ao topo seriam agora o martelo que o reduziria a pó. Catarina guardou todas as provas, fez várias cópias numa unidade encriptada e enviou-as por e-mail para si mesma. Sabia que não podia agir precipitadamente.
Levar isto diretamente ao Sr. Torres ou à polícia poderia ser contraproducente. Miguel era um novo diretor de confiança. Poderiam distorcer os factos, acusar uma funcionária despeitada de fabricar provas. Precisava de mais do que a prova do seu crime. Precisava de demonstrar algo que ninguém na empresa pudesse refutar: a absoluta incompetência de Miguel. Precisava que Miguel falhasse da maneira mais espetacular possível, em frente às testemunhas mais importantes. E sabia exatamente como o fazer. Naquela noite, Catarina mal dormiu. O cético quarto de hotel foi testemunha silenciosa da sua transformação. À medida que as horas passavam, os restos de tristeza e desespero desvaneceram-se, substituídos por uma concentração fria e afiada. Já não era Catarina, a esposa traída, nem Catarina, a funcionária humilhada. Agora era Catarina, a estratega, a estudar o campo de batalha e a preparar cada passo com absoluta precisão. A prova de desvio de fundos que encontrara era uma bomba-relógio, a sua arma definitiva. Mas como todas as armas definitivas, o momento do seu uso tinha de ser perfeito para alcançar o máximo efeito. Se a detonasse demasiado cedo, corria o risco de sair ferida no processo. Miguel, com o seu novo cargo, ainda tinha poder para contra-atacar. Podia usar a sua influência para enterrar as provas, pressionar testemunhas ou até mesmo tentar culpar Catarina. Catarina sabia que primeiro tinha de neutralizar Miguel, não atacando o seu caráter, mas destruindo o pilar principal que sustentava a sua posição, a percepção da sua competência. E o melhor cenário para isso era a reunião de emergência com o importantíssimo cliente de Singapura, o Sr. Tan. O projeto Orion era a vida ou a morte da empresa naquele momento, e o Sr. Tan e a sua equipa eram o coração de tudo. Catarina conhecia bem o Sr. Tan, tendo interagido com ele durante meses por videoconferência e e-mail. Era um magnata da velha escola, imensamente meticuloso, que não tolerava disparates e tinha um instinto agudo para detectar mentiras ou incompetência. Respeitava os dados, a eficiência e as pessoas que dominavam o seu campo. Respeitava Catarina porque ela conseguia sempre responder às suas perguntas técnicas com os dados exatos, muitas vezes antes de ele as fazer. Apesar da distância, a sua relação profissional era muito sólida. Mas Catarina sabia que não podia contactá-lo diretamente. Pareceria um ato de vingança de uma funcionária despeitada e danificaria a sua própria credibilidade. Tinha de o fazer de forma anônima. Uma jogada de xadrez elegante e inesperada. Amanhã chegou. Depois de um duche e de um pequeno almoço simples pedido ao quarto, Catarina pôs-se a trabalhar. Criou uma nova conta de e-mail num fornecedor conhecido pela sua alta segurança. O endereço de e-mail era profissional, mas ambíguo. analista.interno.projeto@mailhub.pt, sem nome, sem identidade. Depois, começou a redigir o conteúdo do e-mail, escolhendo cada palavra com cuidado. O objetivo não era acusar, mas sim semear a semente da dúvida mais venenosa. Escreveu-o em inglês, a língua que sempre usava para comunicar com a equipa do Sr. Tan. O assunto era urgente, mas professional. Urgent. Critical variable overlooked in Project Orion Zone C Foundation. O corpo do e-mail era curto e direto. Dear Mr. Tan's team, I am writing as an internal analyst, deeply concerned about the success of Project Orion. In light of the recent and abrupt management changes on our side, I am worried that a critical variable may have been overlooked in the preparation for your meeting today. The latest geotechnical survey data from Zone C indicates an anomaly of expansive clay lenses at a depth of 15 meters, which was not detected in the initial studies. This has significant implications for the foundation design and could potentially increase costs by 12% and add 4 months to the schedule if not mitigated early. An initial mitigation plan we were considering involved in-situ board piles and chemical soil treatment, but the cost-benefit analysis is still in its early stages. In the project's best interest,
I strongly urge you to specifically ask our new project director, Mr. Miguel Mendez, about the mitigation strategy he is prepared to address the expansive clay issue in Zone C. His answer will be the clearest indicator of his preparedness and mastery of the technical details of this vital project. Sincerely, a concerned team member. O e-mail era uma obra-prima de manipulação subtil. Cada detalhe nele era verdadeiro. Catarina era a única que lera em profundidade esse último relatório geotécnico no dia antes de ser despedida. Nem sequer tivera tempo de discuti-lo em detalhe com a equipa técnica, muito menos com Miguel, que nunca se importou com essas coisas. Esta informação era a sua carta de trunfo, algo que só ela possuía. Ao enviar este e-mail, não estava a acusar Miguel de ser incompetente. Estava a criar o cenário para que ele próprio demonstrasse a sua incompetência. O Sr. Tan, sendo tão meticuloso, definitivamente perguntaria sobre isto. A pergunta seria um míssil teleguiado que apontaria diretamente para o ponto mais fraco de Miguel. Miguel não saberia nada sobre argilas expansivas, estacas perfuradas ou um aumento de custos de 12%. Entraria em pânico, seria evasivo ou diria disparates, e aos olhos do Sr. Tan, isso seria suficiente. Catarina releu o e-mail mais uma vez, certificando-se de que não havia uma única palavra que pudesse ser rastreada até ela. Era perfeito. Com um dedo firme, pressionou o botão de enviar. Foi como lançar uma flecha na escuridão. Não podia ver diretamente o alvo, mas sabia exatamente onde iria cair. A sensação era uma mistura de tensão e adrenalina. A sua primeira jogada de xadrez estava feita. Agora, só tinha de esperar. Enviou uma mensagem curta a Mateus. A flecha foi lançada. Mantém-me informada do ambiente aí, especialmente depois da reunião com o Sr. Tan. A resposta de Mateus chegou uns minutos depois. O ambiente aqui é o de um navio a afundar. O Miguel e a Inês estão fechados numa sala de reuniões com os membros-chave da equipa, mas tudo o que se ouve são os gritos do Miguel. Claramente não está preparado. Manter-te-ei informado. Catarina fechou o portátil. Por agora, não havia mais nada a fazer senão deixar que o seu plano se desenrolasse. Ligou a televisão do quarto de hotel e viu as notícias econômicas, tão distantes da sua realidade. Mas a sua mente não estava ali. Estava na sala de reuniões do 40º andar do edifício da Futuro Urbano. Imaginou o rosto sério do Sr. Tan ao ouvir a apresentação grandiloquente de Miguel. E depois imaginou o Sr. Tan a interromper-lo com uma pergunta calma, mas mortal. Desculpe, Sr. Mendes. Antes de continuar, poderia explicar-me a sua estratégia de mitigação para o problema da argila expansiva na Zona C? Catarina sorriu. Miguel nunca saberia o que o atingiu. Nunca imaginaria que o fantasma da mulher inútil que ele descartara estava agora a controlar o tabuleiro de xadrez à distância, a preparar um xeque-mate inevitável. O tempo no quarto de hotel parecia transcorrer a um ritmo diferente. 1 hora parecia um dia. Cada minuto arrastava-se lentamente. Catarina tentou manter-se ocupada. Fez a cama que não tocara, reorganizou o conteúdo da sua pasta, leu notícias online sobre temas que não lhe interessavam minimamente. Mas tudo era uma vã tentativa de acalmar a expectativa que lhe revirava o estômago. Cada vibração do seu telemóvel sobre a secretária fazia-a sobressaltar-se. Era uma generala que lançara o seu ataque principal e agora esperava, num silêncio tenso, os relatórios da frente de batalha. A sua mente repassava constantemente os cenários daquela sala de reuniões. Imaginava o rosto pálido de Miguel, os olhos assustados de Inês e o sobrolho profundamente franzido do Sr. Tan. Teria o seu plano funcionado? Teria o seu e-mail chegado a tempo? Teria o Sr. Tan realmente feito aquela pergunta? Pequenas dúvidas tentaram infiltrar-se, mas afastou-as com firmeza. Tinha de confiar no seu plano, tinha de confiar na sua leitura da personalidade dos envolvidos. A meticulosidade do Sr. Tan, a arrogância de Miguel e a ignorância de Inês.
Quase 3 horas depois de ter enviado o e-mail, quando a luz do entardecer começava a filtrar-se dourada pela janela do seu quarto, o seu telemóvel finalmente vibrou com a notificação que esperava. Uma mensagem de Mateus. Não uma mensagem curta, mas um denso parágrafo de texto. Catarina respirou fundo antes de o ler. Catarina, não vais acreditar. És um gênio. O teu plano funcionou na perfeição, até melhor do que imaginávamos. Contou-me tudo a Joana, uma gestora júnior que estava lá dentro para tirar notas da reunião. Foi isto que aconteceu. A reunião começou pontualmente. O Miguel começou a sua apresentação com o seu habitual estilo arrogante, que não era mais do que um resumo dos materiais que tu preparaste, mas apresentou-o de forma pouco convincente, com muitas pausas e a olhar frequentemente para umas pequenas notas. A Inês estava sentada ao seu lado, a assentir como uma boneca decorativa. A equipa do Sr. Tan ouviu sem expressão. O próprio Sr. Tan permaneceu em silêncio, os seus olhos afiados a observar o Miguel como um falcão. Quando o Miguel terminou, o Sr. Tan não fez nenhum comentário sobre a apresentação. Passou diretamente para a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta foi rotineira, sobre as projeções de receitas. O Miguel respondeu com fluidez. Claramente aprendera essa parte de cor. E então, o Sr. Tan sacou da artilharia. Com um tom calmo, perguntou: Obrigado, Sr. Mendes. Uma visão interessante, mas há uma questão técnica que me preocupa. Poderia explicar-me a estratégia de mitigação da sua empresa para a anomalia da argila expansiva recentemente descoberta na Zona C? A Joana diz que a sala ficou em silêncio instantaneamente. O rosto confiante do Miguel ficou pálido de imediato. Parecia um veado encandeado pelos faróis de um carro. Virou-se para a Inês em busca de ajuda, mas ela apenas o olhou com uma expressão em branco. Era óbvio que nenhum dos dois sabia nada sobre o assunto. O Miguel tentou desviar a pergunta. Riu-se nervosamente e disse: Ah, Sr. Tan, sempre tão meticuloso. É apenas um pequeno detalhe técnico que a nossa equipe de campo já está a tratar. Não há nada com que se preocupar. Mas o Sr. Tan não o deixou escapar. Pressionou mais. Um pequeno detalhe técnico? Os nossos dados preliminares sugerem que esta anomalia poderia aumentar os custos numa percentagem de 2 dígitos e causar atrasos no projeto. Eu não lhe chamaria pequeno, Sr. Mendes. Por isso, pergunto-lhe novamente, qual é o seu plano específico? Vão utilizar estacas perfuradas in situ? Alguma alternativa mais eficiente? Nesse momento, o Miguel desmoronou-se por completo. Começou a gaguejar, a debitar generalidades sobre soluções inovadoras e sinergia de equipa, sem uma única resposta concreta. A Joana diz que foi o espetáculo mais doloroso e, ao mesmo tempo, gratificante que já presenciou. A cara do Miguel estava vermelha de vergonha e pânico. O Sr. Tan não esperou mais. Levantou-se, ajustou o fato e disse com uma voz gélida: Já chega, Sr. Mendes. Isto é muito decepcionante. O meu anterior contacto neste projeto, referindo-se a ti, obviamente estava sempre a par de cada detalhe até a raiz. Esta nova liderança deixa-nos muito preocupados com o futuro do nosso investimento. Por agora, suspenderemos a libertação da segunda fase de financiamento. Este projeto fica congelado até recebermos garantias da alta direção da sua empresa de que está em mãos competentes. Depois disso, o Sr. Tan e a sua equipa saíram da sala, deixando um Miguel e uma Inês petrificados no seu lugar. A tempestade chegou, Catarina. O Sr. Torres recebeu uma chamada da secretária do Sr. Tan imediatamente, e agora o CEO está a deitar fumo pelas orelhas. O Miguel foi convocado ao seu gabinete. Toda a gente está em pânico. Conseguiste, Catarina. Conseguiste. Catarina leu a mensagem 3 vezes. Cada palavra parecia uma vitória. O seu plano não só funcionara, como aniquilara Miguel no palco mais importante. Não só demonstrara que Miguel era incompetente, como fizera com que ele próprio o provasse em frente ao cliente mais crucial. Uma fria e aguda satisfação inundou-a.
Não era felicidade, era reivindicação. No entanto, sabia que isto não terminara. Esta derrota tornaria Miguel ainda mais perigoso e imprevisível. Como uma besta ferida, atacaria indiscriminadamente. A previsão de Catarina confirmou-se antes do que pensava. O seu telemóvel, antes silencioso, começou a vibrar sem parar. Uma avalanche de chamadas de números que não reconhecia, da recepção do escritório, das secretárias de outros departamentos, até dos telemóveis de alguns colegas que sabia serem próximos de Miguel. Claramente, Miguel estava a usar todos os meios ao seu alcance para a contactar. Catarina rejeitou cada chamada com calma. Depois, começaram a chegar as mensagens de texto dos mesmos números. Catarina, sou eu. O Miguel, atende o telemóvel. Temos de falar. Foste tu, não foste? Passaste informação ao cliente. Vais pagar por isto. Vou destruir-te. Vou certificar-me de que nunca mais trabalhas nesta indústria. Estás a ouvir-me? As ameaças não a assustaram. De facto, Catarina sorriu. As ameaças eram a linguagem de quem perdera o controlo. Uns minutos depois, o tom das mensagens mudou drasticamente. Catarina, por favor, eu imploro-te. Eu errei. Lamento muito. Entrei em pânico. Não pensei com clareza. A Inês incitou-me. Só me ajudes desta vez. És a única que pode resolver isto. Diz-me o que dizer ao Sr. Tan. Dou-te o que quiseres. Dinheiro, ações. Só me digas o teu preço. Ainda sou teu marido, Catarina. Por tudo o que passamos juntos. Não me deixes afundar assim. As mensagens eram tão patéticas que se tornavam repugnantes. Desculpas nascidas do desespero, uma tentativa miserável de culpar os outros e a manipulação do seu passado. Catarina não sentiu nem uma ponta de compaixão. O seu coração tornara-se de pedra. Com a paciência de uma operadora, bloqueou um por um cada número que lhe enviou uma mensagem, até que finalmente o seu telemóvel voltou a ficar em silêncio. A tempestade estava a assolar a futuro urbano, a atingir o navio do qual Miguel era capitão. Mas Catarina, a criadora da tempestade, estava sentada tranquilamente no olho do furacão. Deixou que o vento e as ondas fizessem o seu trabalho, a destroçar o castelo de mentiras e arrogância que Miguel construíra. Sabia que, depois de esta tempestade ser suficientemente destrutiva, chegaria outra chamada. Não uma chamada de pânico, mas uma chamada de poder. Uma chamada que lhe pediria para voltar não como uma subordinada, mas como uma salvadora. E para essa chamada teria todas as suas condições preparadas. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Catarina pediu um jantar delicioso e dormiu profundamente, enquanto lá fora o mundo do seu ex-marido se desmoronava. Na manhã seguinte, Catarina acordou não com o som de um alarme, mas com a luz do sol que se filtrava pelas cortinas. Sentia-se renovada e cheia de energia, uma sensação que não experimentava há muito tempo. A tempestade que criara no dia anterior limpara o ar dentro dela. Já não havia dúvidas, apenas a certeza dos seus próximos passos. Passou a manhã em silêncio. Fez um pouco de exercício no ginásio do hotel. Desfrutou do seu pequeno almoço enquanto lia as notícias e, o mais importante, preparou a sua munição. Transferiu todos os ficheiros de evidência do seu portátil para um tablet seguro e encriptado. Cada documento, cada registro, cada captura de ecrã, organizou-os numa pasta de apresentação impecável e acessível. Não iria para o campo de batalha sem estar completamente armada. Exatamente às 10 da manhã, a chamada que esperava finalmente chegou, não de um número ao acaso, mas de um número privado. Catarina respirou fundo antes de atender. Diga, disse ela, a sua voz, calma e profissional. Bom dia, senhora Neves. Sou a Laura, a assistente do senhor Torres, disse a voz do outro lado, cortês e ligeiramente apressada. Lamento incomodá-la. O senhor Torres desejava falar consigo hoje. É um assunto de grande importância e urgência sobre o projeto Orion. Catarina guardou silêncio por um momento, deixando o assistente esperar. Tinha de estabelecer o controlo desde o início. Compreendo, Laura. De acordo, respondeu.
mas tenho algumas condições. Houve uma ligeira surpresa do outro lado. Condições? Sim, claro, senhora Neves. Diga-me. Primeiro, a reunião deve ser em pessoa com o senhor Torres na sede. Apenas nós os dois, para começar. Preciso de lhe apresentar um relatório completo sem interrupções, disse Catarina com firmeza. Segundo, esta reunião deve ter lugar o mais depressa possível. Estou disponível hoje à 1 da tarde. Sim, senhora Neves. Comunicarei ao senhor Torres, respondeu Laura. Ligar-lhe-ei de volta para confirmar. Menos de 5 minutos depois, o telemóvel voltou a tocar. Senhora Neves, o senhor Torres aceitou todas as suas condições. Esperá-la-á no seu gabinete do 50 grau, andar à 1 da tarde. Obrigada, Laura. Lá estarei, disse Catarina antes de desligar. O jogo entrara numa nova fase. Já não era um peão, mas uma jogadora em igualdade de condições. Abriu a sua mala e escolheu o seu traje com cuidado. Não um vestido feminino ou uma saia. Escolheu um fato de calças azul escuro, elegante e autoritário. Um traje que irradiava poder e profissionalismo, não a imagem de uma vítima. Apanhou o cabelo num coque impecável. A sua maquilhagem era mínima, mas decidida. Quando se olhou ao espelho, a mulher que lhe devolvia o olhar não era a que fora arrastada pela segurança 2 dias antes. Era uma diretora pronta para tomar o controlo. Às 12h45, o táxi que pedira parou exatamente em frente ao imponente átrio da Futuro Urbano. Quando saiu, o seu coração bateu um pouco mais rápido, um resíduo do trauma que sofrera naquele lugar. Mas endireitou as costas, levantou o queixo e entrou como se fosse a dona do edifício. A sua presença causou uma comoção imediata no movimentado átrio. Vários funcionários que a conheciam pararam em seco. Os seus olhos arregalaram-se e começaram a sussurrar. O mesmo segurança que lhe agarrara o braço naquele dia, agora endireitou-se, abriu-lhe a porta desajeitadamente e baixou a cabeça. Catarina assentiu brevemente, sem mostrar qualquer emoção. Não parou no andar do seu departamento. Dirigiu-se diretamente ao elevador executivo que ia para o 50 grau andar. O ar neste andar era mais silencioso, mais exclusivo. A assistente, Laura, esperava-a em frente ao elevador. Bom dia, senhora Neves. Por aqui, por favor. O senhor Torres está à sua espera, disse ela, guiando-a para uma grande porta de madeira. O gabinete do senhor Torres era um espaço enorme, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista impressionante da cidade. O senhor Torres, um homem na casa dos 60 anos, com cabelo prateado e um ar paternal, levantou-se da sua grande poltrona de couro para receber. O seu rosto parecia cansado e sério. Catarina, obrigado por vir, disse ele, apertando-lhe a mão. O seu aperto foi firme e sincero. Sente-se, por favor. Quero pedir-lhe desculpa pessoalmente e em nome da empresa. O que aconteceu naquela sala de reuniões há 2 dias nunca deveria ter acontecido. Sinto-me terrivelmente culpado por não ter intervindo imediatamente. Catarina sentou-se na cadeira em frente à secretária do senhor Torres. Agradeço a sua desculpa, senhor Torres, mas não vim por isso. Vim para salvar o projeto Orion. A firmeza na voz de Catarina impressionou o senhor Torres. Eu sei, disse ele, suspirando. O senhor Tan está furioso. Perdeu a fé na nossa liderança, ou mais exatamente, na do Miguel. Até mencionou o seu nome especificamente como o padrão de competência que agora desapareceu. Diga-me, que raio se passou? O Miguel diz que tudo isto é porque está ressentida com o seu despedimento por baixo rendimento. Catarina sorriu levemente. Com o devido respeito, senhor Torres, se o meu rendimento fosse mau, por que é que o senhor Tan me elogiaria? E por que é que o Miguel me ligaria desesperadamente dezenas de vezes a pedir ajuda depois de me ter humilhado publicamente? O senhor Torres guardou silêncio. Sabia a resposta a essa pergunta. O meu despedimento não foi pelo meu rendimento, senhor Torres, continuou Catarina. Foi um ato premeditado por parte do Miguel e da sua colega Inês Viana para me eliminarem.
E a razão pela qual o fizeram é porque, sem querer, eu estava prestes a descobrir uma conspiração que eles têm vindo a levar a cabo. Com calma e metodicamente, Catarina começou a expor as suas descobertas. Não sacou da prova de desvio de fundos de imediato. Começou por mostrar a evidência das pequenas sabotagens perpetradas por Inês, apoiadas pelos registros de acesso ao servidor de Mateus. Demonstrou como essas sabotagens tinham criado uma falsa narrativa de que o seu desempenho estava a decair, o que Miguel usou como justificação para o seu despedimento. À medida que Catarina falava, o rosto do senhor Torres endurecia de ira. Então, tudo isto foi uma farsa, rosnou ele. Sim, senhor Torres. E culminou no desastre da reunião com o senhor Tan. O Miguel era incompetente e sabia-o. Precisava de mim, mas o seu ego e, provavelmente, a influência da Inês levaram-no a tomar essa decisão estúpida, explicou Catarina. O senhor Torres massageou as têmporas. Realmente, deixei-me cegar pelo carisma dele. Confiei nele, e agora todo este projeto multimilionário está por um fio. Olhou para Catarina com uma expressão suplicante. O que fazemos? Primeiro, enfrentamos os culpados, respondeu Catarina. Quero que chame o Miguel e a Inês a esta sala agora mesmo. O senhor Torres assentiu sem hesitar. Pressionou o botão do intercomunicador da sua secretária. Laura, faça com que o diretor Mendes e a senhorita Viana venham ao meu gabinete agora mesmo. Imediatamente. Não mencione que tem uma visita. 5 minutos depois, a porta do gabinete abriu-se. Miguel e Inês entraram com rostos nervosos. Claramente esperavam outra reprimenda do CEO. Mas quando seus olhos pousaram na figura de Catarina, sentada tranquilamente em frente à secretária do senhor Torres, as suas expressões mudaram drasticamente. O rosto de Miguel, já pálido, tornou-se branco como papel. Inês, por sua vez, recuou um passo, tão surpreendida estava. A porta fechou-se lentamente atrás deles. O som foi como o de uma porta de cela a fechar-se. Estavam encurralados. O senhor Torres não perdeu tempo. O seu rosto, normalmente afável, era agora uma máscara de gelo. Miguel, Inês, sentem-se. A sua ordem não continha nem uma ponta de calor. A senhora Neves acaba de me dar um relatório muito interessante. Agora, gostaria de ouvir a vossa versão. Miguel engoliu em seco. Os seus olhos iam e vinham entre Catarina e o senhor Torres. Abriu a boca para falar, mas não lhe saíram as palavras. Inês simplesmente baixou a cabeça, incapaz de olhar para ninguém. Catarina olhou diretamente para o seu ex-marido. O seu olhar era frio e ilegível. O confronto começara. A primeira ronda fora sobre sabotagem e incompetência. A segunda ronda, que estava prestes a começar, seria sobre um crime. E ela guardara a sua carta de trunfo para o momento perfeito. O silêncio no luxuoso escritório era tão denso que se podia cortar com uma faca. Miguel e Inês estavam sentados rigidamente nas suas cadeiras. Os seus rostos eram máscaras de terror. Do outro lado da mesa, Catarina observava-os com uma calma aterradora, enquanto o senhor Torres os olhava com o olhar de um juiz que já estava pronto para ditar a sentença. Foi Miguel quem quebrou o silêncio primeiro, tentando reunir os últimos vestígios da sua arrogância, tentando jogar a única carta que lhe restava, o seu novo título de diretor. Senhor Torres, com todo o respeito, começou ele. A sua voz tremia ligeiramente, mas tentava soar firme. Isto é absurdo. É a calúnia de uma funcionária ressentida com o seu despedimento. A Catarina, obviamente, fabricou tudo isto para se vingar. Os registros do servidor podem ser manipulados e estas acusações de sabotagem são infundadas. Como diretor responsável, Basta, Miguel. Interrompeu-o o senhor Torres. A sua voz, baixa e grave, ressoou na sala, silenciando Miguel instantaneamente. Diretor responsável? Um diretor responsável não faz com que a empresa perca a confiança do seu cliente mais importante em menos de 24 horas desde a sua nomeação. Como explicas o teu completo fracasso frente ao Sr. Tan ontem?
Foi isso também uma fabricação da Catarina? A pergunta atingiu Miguel em cheio. Não tinha resposta. O seu rosto pálido tingiu-se de vermelho, uma mistura de vergonha e raiva. O seu olhar dirigiu-se a Inês, à procura de um bode expiatório. Foi porque me deram dados incorretos, disse Miguel desesperadamente, apontando para Inês com o dedo. Confiei na minha equipa. A Inês era a responsável por preparar os dados técnicos para a reunião. Assegurou-me que tudo estava pronto. Acontece que é uma incompetente. Os olhos de Inês arregalaram-se, horrorizada. Não podia acreditar que o homem que defendera e ajudara estivesse a sacrificar sem a menor hesitação. O seu terror transformou-se em fúria. Mentira! Gritou ela, a sua voz aguda. Tu disseste-me para me focar apenas nos dados financeiros. Disseste que os detalhes técnicos não importavam. Nem sequer te deste ao trabalho de ler o relatório geotécnico. Só te preocupavas com a tua aparência e como ia soar frente ao cliente. A sua frágil aliança despedaçou-se sob pressão. Começaram a atacar-se mutuamente, a culpar-se um ao outro, revelando, sem querer, toda a sua podridão em frente ao CEO. Prometeste-me que me farias gerente, se eu te ajudasse a livrar-te da Catarina, continuou Inês, entre lágrimas. Prometeste que geriríamos este projeto juntos. Disseste que a Catarina era um obstáculo para nós os dois. A confissão fez com que o Sr. Torres fechasse os olhos por um momento, como se contivesse uma raiva crescente. Um drama de adultério e conspirações baratas pusera em perigo um projeto multimilionário. Era muito pior do que imaginara. No meio da sua acalorada discussão, Catarina pigarreou suavemente. O pequeno som deteve a sua briga instantaneamente. Ambos se viraram para Catarina, que os olhava com uma expressão quase de pena. Sr. Torres, disse Catarina com calma, ignorando os dois à sua frente. A verdade é que tudo isto é muito mais profundo do que sabotagem interna, incompetência ou este patético drama pessoal. Catarina levantou o seu tablet da mesa. Com alguns toques, ligou-o ao grande ecrã de apresentação na parede atrás do Sr. Torres. O ecrã ganhou vida instantaneamente, mostrando uma página do sistema financeiro da empresa. Esta é uma solicitação de pagamento de 49 mil euros, explicou Catarina, a sua voz clara e metódica a encher o silêncio. Faturada há 2 meses por serviços de consultoria de uma empresa chamada Sierra Consultores. O ecrã mostrava claramente os detalhes da transação. No campo de aprovação, figurava o nome de Miguel Mendes e a sua assinatura digital. Miguel olhou para o ecrã horrorizado, como se estivesse a ver o seu próprio certificado de óbito. Tenho a certeza de que este nome de empresa não lhe é familiar, Sr. Torres, porque de facto não está na nossa lista de parceiros oficiais, continuou Catarina. Mudou o ecrã, que agora mostrava o documento de registro da empresa. Tomei a liberdade de verificar. A Sierra Consultores é uma empresa fantasma, recém-fundada há alguns meses, com uma morada de escritório virtual, sem histórico, sem portfólio. Catarina fez uma pausa, deixando que a informação assentasse. Depois, dirigiu um ponteiro laser virtual para a parte mais importante do documento, o nome do gerente. E o único proprietário e gerente desta empresa fictícia é uma tal Elvira Serrão. Inês estremeceu violentamente ao ouvir o nome da sua mãe. O seu rosto já não estava pálido, mas branco como uma folha de papel. Começou a tremer visivelmente. Provavelmente esse nome não significa nada para si, Sr. Torres, disse Catarina, os seus olhos agora fixos em Inês. Mas depois de um pouco de investigação, encontrei algo muito interessante. Um último deslize no ecrã do tablet. Uma foto das redes sociais apareceu agora no grande ecrã. Era a foto de Inês a sorrir numa festa, a abraçar uma mulher de meia-idade. A legenda era inequívoca. Com a minha querida mãe, Elvira Serrão. Cheque mate. Não havia mais nada a dizer. A prova era absoluta, fria e irrefutável. O seu crime estava exposto à vista de todos.
Desvio de fundos, fraude, conspiração, tudo revelado. Miguel desabou na sua cadeira. Toda a sua energia e arrogância desvaneceram-se instantaneamente, deixando apenas um homem destroçado e aterrorizado. Inês soluçava em silêncio, cobrindo o rosto com as mãos. O senhor Torres levantou-se da sua cadeira. O seu rosto, antes furioso, tinha agora uma expressão de profunda e fria decepção. Contornou lentamente a sua secretária e postou-se em frente a Miguel e Inês. Dediquei 40 anos da minha vida a construir esta empresa, disse ele. A sua voz era baixa, mas tremia de ira reprimida. Construí-a sobre uma base de trabalho árduo, integridade e confiança. Hoje, vocês os dois cuspiram sobre todos esses valores. Parou a olhá-los com repugnância. Saiam do meu gabinete, ordenou. Recolham os vossos objetos pessoais das vossas secretárias. Estão ambos despedidos com efeito imediato. Os vossos cartões de acesso serão desativados instantaneamente. Miguel e Inês simplesmente o olharam, demasiado chocados para se moverem. Agora, rugiu o senhor Torres. Pressionou o botão do intercomunicador. Segurança ao meu gabinete. Escortem o senhor Mendes e a senhorita Viana para fora deste edifício. Depois, olhou-os novamente. E não pensem que isto é o fim. Todas estas provas, disse ele, apontando para o ecrã, serão entregues à nossa equipa jurídica amanhã de manhã. Apresentaremos queixas criminais e cíveis contra vocês. Recuperaremos até ao último cêntimo que roubaram e certificar-nos-emos de que respondem pelas vossas ações perante a lei. Uns segundos depois, 2 seguranças entraram. Com a cabeça baixa pela humilhação absoluta, Miguel e Inês levantaram-se e saíram da sala, escoltados como prisioneiros. A porta fechou-se atrás deles, deixando um pesado silêncio. O senhor Torres voltou para sua cadeira e soltou um longo suspiro, como se tivesse tirado um peso de 1 tonelada dos ombros. Depois olhou para Catarina. O seu olhar agora estava cheio de respeito, arrependimento e esperança. Catarina, disse ele com a voz suave, não sei o que dizer. Não só salvou este projeto, salvou a integridade desta empresa. As minhas desculpas nunca serão suficientes. Qualquer um pode cometer um erro de julgamento, senhor Torres, respondeu Catarina diplomaticamente. O cargo de diretora do Projeto Orion, disse o senhor Torres com firmeza, deveria ter sido seu desde o início. Ofereço-lhe oficialmente, com o dobro do salário que o Miguel ia receber, todas as regalias e a autoridade para reorganizar a sua equipa como melhor entender. Também prometo emitir um comunicado oficial a toda a empresa para restaurar a sua honra. Por favor, diga que sim, esta empresa precisa de si. A oferta era incrivelmente tentadora. Era o culminar de tudo o que sonhara na sua carreira, uma vitória total. Há alguns dias, tê-la-ia aceite instantaneamente, provavelmente com lágrimas de felicidade. Mas a mulher sentada naquela sala agora não era a mesma. Catarina olhou para o senhor Torres com calma. Agradeço a sua confiança e esta tremenda oferta, senhor Torres. Fez uma pausa, deixando a sua frase ressoar. Mas, depois de tudo o que aconteceu, acho que vou precisar de algum tempo para considerar. E, se decidir voltar, terei algumas condições adicionais minhas. Com isso, Catarina levantou-se, estendeu a mão. Entrarei em contato com a Laura amanhã. Obrigado pelo seu tempo, senhor Torres. O senhor Torres, ligeiramente surpreendido, mas impressionado com a firmeza de Catarina, apertou-lhe a mão. Claro, leve o tempo que precisar. Esperarei notícias suas. Catarina assentiu, virou-se e saiu da sala, a caminhar com as costas direitas, deixando para trás um CEO que agora a olhava com admiração. Tinha ganho a batalha, recuperara tudo o que lhe tinham roubado e mais. E agora, pela primeira vez, tinha o controle total do seu próprio destino. A decisão estava nas suas mãos e apenas nas suas. 6 meses depois, Catarina estava sentada num confortável cadeirão no canto do seu gabinete, a contemplar os arranha-céus de Lisboa a brilhar sob o sol da tarde.
Era o mesmo gabinete que Miguel ocupara, mas sentia-se completamente diferente. As paredes, antes adornadas com frases motivacionais superficiais, estavam agora cobertas de quadros de vidro com complexos diagramas de fluxo, cronogramas detalhados do projeto e fotos da sua equipa a rir num workshop no mês passado. Este espaço já não era um símbolo de poder estéril, era um centro de comando dinâmico e vivo. Ela acabara por aceitar a oferta do Sr. Torres, mas com as suas próprias condições. Primeiro, que a empresa emitisse um memorando oficial a todos os funcionários, não só para restaurar a sua honra, mas para se desculpar explicitamente pelo incidente do despedimento sem justa causa. Segundo, solicitou um orçamento especial para a formação e o desenvolvimento dos membros da sua equipa, garantindo que quem estivesse sob o seu comando crescesse com ela. E terceiro, e o mais pessoal, pediu que a empresa patrocinasse um programa de bolsas de estudo para mulheres universitárias de excelência em engenharia e gestão, um legado que queria construir. O Sr. Torres aprovou tudo sem hesitar. Sob a sua liderança, o projeto Orion, que estivera à beira do colapso, agora avançava a passos largos, muito à frente do cronograma. Reorganizara a equipa, eliminando os bajuladores incompetentes e promovendo talentos ocultos que tinham sido ignorados. Mateus era agora o subdiretor do projeto, o seu braço direito e o seu amigo mais fiável. O Sr. Tan de Singapura tornara-se um dos seus maiores defensores, elogiando frequentemente a eficiência e a transparência da nova equipa de Catarina nas reuniões do Conselho de Investidores. O divórcio de Miguel fora finalizado há alguns meses. O processo foi rápido e unilateral. Enfrentando acusações criminais da empresa, Miguel não tinha força nem recursos para lutar. Catarina não pediu nada mais do que a sua liberdade. Através do seu advogado, soube que Miguel e Inês tinham evitado a prisão em troca de devolverem todo o dinheiro que roubaram e pagarem uma soma considerável por danos e prejuízos. Tinham perdido tudo. Hoje, a equipa central do Projeto Orion estava a celebrar o cumprimento dos seus objetivos do terceiro trimestre num restaurante de luxo, situado num dos centros comerciais mais exclusivos da cidade. O ambiente estava cheio de risos e camaradagem. Brindaram, partilharam histórias e celebraram o seu trabalho árduo. Catarina sentia-se genuinamente feliz, uma felicidade completa e que surgia do seu interior, não um reflexo do sucesso de outra pessoa. Umas palavras, diretora, gritou Mateus do outro lado da mesa, seguido dos aplausos do resto da equipa. Catarina riu-se. O meu discurso é breve. Vocês são todos incríveis. Não o poderia ter feito sem vocês. Este copo é por todos e cada um de vós. Voltaram a brindar ruidosamente. Nesse preciso momento, o olhar de Catarina desviou-se casualmente para o exterior da grande janela de vidro do restaurante. A janela dava para a zona do átrio do rés do chão do centro comercial, onde se alinhavam alguns cafés e restaurantes mais baratos. E ali viu-os. Num movimentado e modesto café de bairro, uma empregada com um uniforme laranja, algo gasto, limpava uma mesa. Os seus movimentos eram bruscos e cansados. O seu cabelo, antes sempre impecável, estava agora apanhado num coque desarrumado. O seu rosto, antes sempre maquilhado com produtos caros, estava agora pálido e abatido. Era Inês. Parecia que um cliente a estava a repreender e ela só conseguia baixar a cabeça, envergonhada. De repente, um homem com um desbotado uniforme azul de arrumador de carros entrou a correr no restaurante. Parecia que acabara de organizar os carros no átrio. A sua cara brilhava de suor e a sua postura, antes sempre direita, estava agora ligeiramente curvada pela fadiga. Era Miguel. Aproximou-se de Inês e, pelos seus gestos, era claro que começaram a discutir. Inês apontou para o cliente e Miguel parecia tentar acalmar. Lá, frustrado, a cena era tão patética, tão irônica. O casal que tentara apoderar-se de um projeto multimilionário agora discutia pela queixa de um cliente num café de bairro.
Catarina observou-os por um momento. Não restava ódio, nem pena, nem ira. Apenas uma estranha compreensão de quão ridiculamente a roda da vida gira. O karma revelou-se uma comédia trágica. Um pequeno sorriso começou a formar-se nos seus lábios. O sorriso alargou-se e depois, sem se conseguir conter, desatou a rir. Não era uma risada forçada ou cínica. Era uma risada libertadora, genuína e livre. Uma risada que parecia expulsar os últimos vestígios das suas feridas passadas. A risada triunfante de alguém que passou pelo inferno e saiu mais forte. A risada que irrompeu sobre as ruínas das vidas de quem tentara destruir. Lá, Mateus e os outros olharam-na, perplexos. O que se passa, Catarina? O que é tão engraçado? Catarina secou uma lágrima de riso do canto do olho, abanou a cabeça e voltou a olhar para a sua equipa, o seu rosto radiante. Nada, disse ela, o seu sorriso ainda presente. Apenas me lembrei de algo engraçado do passado. Voltou a levantar o seu copo, olhando para os amigos que se tinham tornado a sua nova família. Por nós, disse ela com a voz firme, e por um futuro brilhante, todos levantaram os seus copos e brindaram a ela, a sua diretora. Do outro lado da rua, sob as luzes fracas de um restaurante, a pequena discussão continuava. Um drama patético que já não fazia parte do seu mundo. Catarina encontrara o seu novo mundo, um que construíra ela mesma sobre os alicerces da sua força e do seu orgulho. E nesse mundo, a sua risada era a que soava mais alto. Um ano e meio depois. Passara 1 ano e meio desde o dia em que Catarina se rira sobre as ruínas do seu passado. Essa risada, tão livre e libertadora, assinalara o fim de um capítulo escuro e o começo de um completamente novo. Agora, numa tranquila tarde, Catarina estava de pé na varanda do seu novo apartamento, a contemplar o horizonte de Lisboa que começava a acender os seus milhões de luzes. Este apartamento era inteiramente seu, situado no andar mais alto que o anterior. O lugar era um reflexo de quem ela era agora. Tinham desaparecido os pesados móveis escuros que tinham sido escolha de Miguel. Este espaço era dominado por cores neutras e tranquilas, branco, marfim, cinzento claro e apontamentos de madeira de carvalho quente. Uma parede da sala estava ocupada por uma alta estante cheia da sua coleção de livros de arquitetura, engenharia e romances clássicos. Num canto da sala, um pequeno telescópio apontava para o céu, um novo hobby que começara para se lembrar a si mesma de quão vasto era o universo e quão pequenos eram os problemas terrenos. Não era apenas um lugar para viver. Era um santuário que construíra para si mesma uma fortaleza de paz. Sobre a mesa de vidro da varanda repousava o relatório final do projeto Orion. O colossal projeto fora concluído 3 meses antes. A inauguração foi celebrada com um evento faustoso ao qual assistiram dignitários e investidores. Catarina, com um elegante vestido que ela própria escolhera, subiu ao palco e proferiu um discurso de vitória que ela própria escrevera. Não mencionou Miguel nem o seu passado sombrio. Dedicou o sucesso à sua equipa, ao seu imenso trabalho e dedicação. Esse momento foi muito mais satisfatório do que a sua vitória pessoal sobre Miguel. Foi um triunfo coletivo que ela liderara. O seu cargo já não era apenas diretora de projeto. Fora promovida a diretora de projetos estratégicos, CPO, supervisionando vários projetos estratégicos da empresa. Tornara-se um dos pilares da Futuro Urbano, uma figura respeitada não pelo seu poder, mas pela sua competência, integridade e liderança inspiradora. O programa de bolsas que exigira como condição para o seu regresso também era um sucesso. As primeiras bolseiras já estavam na universidade, livres do fardo das propinas. Às vezes, recebia e-mails de agradecimento delas, o que lhe proporcionava uma felicidade genuína, a sensação de ter transformado a sua vitória em algo mais significativo. O seu telemóvel, que repousava ao lado do relatório, vibrou silenciosamente. O ecrã mostrou o nome de Mateus com a sua foto de perfil a sorrir enquanto segurava a sua filha de 3 anos. Catarina sorriu e aceitou a videochamada.
Olá, melhor subdiretor do mundo, saudou Catarina alegremente. Não me chames assim fora do horário de expediente, Catarina. Agora estou em modo cavalinho, respondeu Mateus a rir. O ecrã mostrava o seu rosto, um pouco cansado, mas feliz, com um fundo de brinquedos infantis espalhados. A sua filha, Carolina, apareceu de repente na câmara a acenar energicamente. Olá, tia Catarina, exclamou a menina. Olá, princesa. Cada dia estás mais crescida, respondeu Catarina, sentindo o coração aquecer. A sua relação com Mateus tornara-se uma estreita amizade familiar. Visitava a sua casa frequentemente e, juntamente com a sua esposa, tornara-se a tia favorita da pequena Carolina. Eram a sua família escolhida, a âncora que a mantinha com os pés na terra no meio do seu sucesso profissional. Só te ligava para te lembrar. Não te esqueças da festa de aniversário da Carolina no sábado, disse Mateus. Será algo simples em casa, mas a Carolina já te preparou um lugar especial ao lado da cadeira da princesa. Claro que vou. Não perderia isso por nada. O presente da princesa já está pronto, disse Catarina. Tudo bem no escritório depois de eu sair? Tudo sob controle, chefe, respondeu Mateus. A equipa do projeto Zenith está muito entusiasmada com o teu conceito inicial. E o arquiteto principal desse projeto, o Diogo, procurou-te antes. Disse que tinha algumas ideias novas que queria discutir contigo pessoalmente. Diogo. Catarina arqueou uma sobrancelha ligeiramente. Diogo era um brilhante e jovem arquiteto que tinham contratado especificamente para o seu próximo projeto de prestígio, um complexo residencial ecológico. Só se tinham encontrado um par de vezes, mas Catarina ficara muito impressionada com a sua visão e a sua ética de trabalho. Havia uma paixão genuína nele, não uma ambição vazia. Sim, parece um bom tipo, muito profissional. Disse que te enviaria alguns esboços por e-mail esta noite, acrescentou Mateus antes de a sua filha voltar a reclamar a sua atenção. Tenho de te deixar, Catarina. O dever chama-me. Vemo-nos no sábado. Vemo-nos no sábado, Mateus. Cumprimentos à família. Catarina desligou a chamada ainda com um sorriso. Voltou a olhar para a cidade diante dela. Os seus pensamentos derivaram brevemente para o passado. Como estariam Miguel e Inês agora? Há muito tempo que não pensava neles. A última notícia que ouvira através de rumores há um ano era que finalmente se tinham separado, esgotados pela pressão da pobreza e pelas recriminações mútuas. Miguel mudara-se para o Porto, a tentar recomeçar com trabalhos esporádicos. Inês, segundo se dizia, casara-se com um homem divorciado e rico, a tentar voltar a entrar no círculo social, embora com a sua reputação manchada. Antes, essa notícia poderia ter lhe dado satisfação, mas agora não sentiu nada. Nem raiva, nem riso triunfante, apenas um vazio, como se estivesse a ler notícias sobre estranhos que não conhecia. Tinham se tornado tão irrelevantes na sua vida. A sua história terminara, e a ela nem sequer lhe interessava ler o epílogo. O capítulo da sua vida, que os incluía, estava completamente fechado, trancado a cadeado e a chave atirada para as profundezas do Tejo. O seu telemóvel vibrou novamente, desta vez uma notificação de e-mail. O assunto era algumas ideias iniciais para os espaços comuns do projeto Zenith. O remetente era Diogo Lemos. Catarina abriu o e-mail. Não só continha um anexo com esboços, mas também uma breve mensagem escrita num estilo caloroso, mas profissional. Olá, diretora Neves. Desculpe o incômodo fora do horário de expediente. Estava demasiado entusiasmado para não partilhar estas ideias. Anexo alguns esboços preliminares para o conceito dos espaços comuns e dos jardins verticais, inspirados na nossa conversa da semana passada sobre a importância da interação social pós-pandemia. Tentei integrar o elemento da água e da vegetação local. Como sugeriu, aguardo com interesse a sua opinião. A sua visão sobre como o edifício deve respirar abriu-me realmente uma nova perspectiva. P.S. O café que me recomendou perto do Museu de Arte
Excelente. Obrigado pela dica. Catarina sorriu ao ler a mensagem. Abriu os esboços em anexo. As linhas de lápis digital formavam desenhos bonitos, inovadores e cheios de reflexão. Podia ver a influência das suas próprias ideias neles, mas Diogo desenvolvera-os em algo melhor, algo com alma. Isto sentia-se diferente. Antes, ela era sempre o cérebro na sombra, a fornecer as ideias brilhantes que Miguel apresentaria como suas. A sua relação baseava-se na dependência dele para com ela. Agora, estava numa relação profissional de colaboração baseada no respeito mútuo. Uma relação onde as ideias eram lançadas, recebidas e desenvolvidas juntas em algo maior. Uma parceria entre duas pessoas competentes que partilhavam a mesma paixão. Escreveu uma breve resposta. Olá, arquiteto Lemos. Os esboços estão excelentes. Capturam perfeitamente a essência do que discutimos. Adoro especialmente o conceito do fluxo de água que liga a área de jogos à zona de descanso. Surgiram-me algumas ideias adicionais. Talvez possamos discuti-las amanhã com um café. Desta vez, ofereço eu. Pressionou o botão de enviar. A resposta de Diogo chegou quase instantaneamente. Será um prazer, diretora Neves. Aguardo a sua chamada. Catarina pousou o telemóvel. A fresca brisa noturna roçou-lhe o rosto. Respirou fundo, sentindo o cheiro da cidade depois de uma chuvada. À sua frente, as luzes da cidade brilhavam como milhões de promessas. O seu passado ensinara-lhe lições de traição e força. O seu presente dera-lhe sucesso e paz. E o seu futuro? O seu futuro sentia-se como aqueles esboços iniciais que acabara de ver, cheio de potencial, da oportunidade de criar algo novo e bonito. E talvez, só talvez, de partilhar uma visão com alguém que caminhasse ao seu lado, não à sua frente, nem atrás dela. Por agora, isso era mais do que suficiente. Catarina sorriu de verdade. Não era uma risada de vitória, mas um sorriso tranquilo e grato de alguém que contempla o céu do entardecer, que promete a chegada de um novo amanhecer.